Paz do Senhor, meus irmãos. Um privilégio gigantesco poder estar aqui com você nessa quinta-feira, dia 27 de maio, podendo compartilhar juntos uma devocional, meditar na palavra do Senhor, sobre esse tema que é lindo, é maravilhoso, que é poder experimentar Deus, experimentando Deus. E meditando na palavra, me preparando para estar aqui junto com você. A gente pensa na questão do texto e sobre o conhecimento de Deus, o conhecer a Deus, se relacionar com Deus. E a gente vai meditar no texto de Filipenses, no capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Pensando sobre esse texto, o apóstolo Paulo ele inicia falando que queria conhecer o Senhor, o desejo de conhecer o Senhor, o desejo do conhecimento. E meditando, eu entendi que para a gente obter o conhecimento ele vem de duas formas para a gente. Ela vem na forma da extensão do conhecimento e da profundidade do conhecimento. Isso me impactou de forma muito forte, porque quando eu pensei dessa maneira, meditei dessa forma, eu fiquei pensando que eu precisava ter uma experiência com o Senhor. E que tipo de experiência que eu devo ter com o Senhor? Que tipo de conhecimento que eu devo extrair do Senhor? É uma experiência extensiva, uma experiência larga ou uma experiência profunda? E pensando dessa forma, me remeteu à imagem de uma árvore. A árvore com as suas raízes. E uma árvore muito famosa na Bíblia, ela é mencionada de diversas vezes, diversos versículos. Se você fazer uma pesquisa aí no Google, no seu celular, você pesquisar sobre o cedro do Líbano, a árvore mais mencionada talvez da Bíblia, você vai perceber que o cedro do Líbano era uma árvore nobre. Ela era utilizada para os sacrifícios, alguns tipos de sacrifício era ela utilizada. Foi a árvore utilizada para a construção do templo, foi a madeira utilizada para a construção do palácio real. Ela o tempo todo é mencionada na Bíblia, o cedro do Líbano. E é interessante que o cedro do Líbano, ela tem uma peculiaridade, que é uma árvore que leva um grande destaque pelo seu tamanho, mas no início do seu crescimento, ela cresce apenas 5 centímetros durante o período de 4 a 5 anos. Ela cresce 5 centímetros o seu tamanho. Mas nesse período de 4, 5 anos, a sua raiz ela aprofunda na terra em torno de 1,5 m. Ela aprofunda-se na terra naquele período de 5 anos, 1,5 m para a terra, e ela cresce 5 centímetros. Ao longo de todo o seu crescimento, ela chega até uns 40 metros de altura, se tornando uma das árvores mais altas que existem. 40 metros de altura, mas a sua raiz vai se aprofundando ao longo desses 40 anos. E eu fiquei pensando que, assim como o cedro do Líbano, deve ser a gente em busca do relacionamento com o Senhor, de conhecer o Senhor. A gente pode conhecer o Senhor de duas formas. De uma forma extensiva, várias informações, internet, Google, você pode obter várias informações sobre o Senhor. Mas essa informação ela pode estar no campo superficial, no seu cognitivo. Você vai entender, você vai compreender, você vai conhecer, vai ter um estudo vasto sobre o Senhor. Mas o Senhor ele nos chama para ter aprofundamento no seu relacionamento com Ele. A gente precisa ter um conhecimento profundo. É interessante que quando a gente imagina uma árvore, as árvores que mais caem numa tempestade, quando essa tempestade sobrevém num período, são as árvores que não têm profundidade. São árvores que têm raízes na superfície. Elas podem até ser extensivas, mas ela não tem profundidade. Isso
não garante para ela resistência no dia da dificuldade, no dia da tempestade. Agora, as árvores que possuem raízes fortes, raízes que se aprofundam, essas árvores, a tempestade vem, não tem facilidade de derrubar e não derrubam. Porque essas raízes, quando elas se aprofundam, elas vão buscar no interior da terra a fonte da água, a água pura, a água que vai trazer vida para ela. Não é uma água superficial, uma água com sujeira, mas é uma água profunda. Ela vai na origem, ela vai na profundidade para extrair essa água, a água do solo, para poder ter vida e ela poder resistir aos intempéries. E essas raízes também, quando elas se aprofundam, ela vai se agarrando às rochas lá dentro. Ela se amarra às rochas e com isso dá mais firmeza para elas. Ela está firme na rocha. Ela se alimenta da água pura. E assim devemos ser nós no nosso relacionamento com o Senhor. O Senhor, Ele está querendo falar comigo e com você nessa quinta-feira. Ele está buscando isso de mim e de você. Esse relacionamento profundo. Esse relacionamento da onde a gente vem a extrair dele essa água viva, essa água que jorra para a eternidade e está firmado, atrelado à rocha eterna que é Cristo. O Paulo ele falou que ele tem o desejo de conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Nós precisamos entender que o amor do Senhor, revelado em Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, quando ele entregou a sua vida ali, talvez as forças das trevas achavam que tinha obtido vitória sobre a humanidade, sobre o projeto de Deus, mas foi através da ressurreição que o Senhor mostrou a sua vitória sobre o poder das trevas. Jesus ressuscitou. Isso é um grande mistério. Paulo fala, eu preciso conhecer o poder dessa ressurreição, o poder deste grande mistério, eu preciso me aprofundar nisso, eu quero estar relacionado com isso, eu quero me relacionar com Deus e poder viver isso, para que eu possa ter a mesma concepção da sua morte, que é o meu sacrifício ao Senhor, a minha entrega ao Senhor. O Senhor Jesus se entregou naquela cruz do Calvário, porque ele conhecia a Deus, o Deus Pai. E Paulo, ele toma para si também essa condição. Eu quero conhecer a Jesus, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer também e ser participante do seu sofrimento, para que eu possa me entregar e me doar, assim como ele se doou em sacrifício. Eu queria terminar aqui e deixar um texto com vocês. O texto, ele está lá em Salmo 92, que diz assim, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto e permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Meu amado, pense sobre isso nessa quinta-feira. Medite sobre isso. Seja você como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, frutificando e florescendo nos dias maus, no momento mau, momento como nós estamos vivendo hoje, de pandemia. Você que está firmado no Senhor, que as suas raízes são profundas no Senhor. Acredite, meu amado, você não vai tombar. Você vai permanecer firme. E você que tem tido suas raízes de uma forma superficial, largas, mas você precisa de profundidade. E esse é o momento. O Senhor está nos chamando nesta semana para viver um relacionamento com Ele, conhecê-lo, experimentar o Senhor. Fique na paz do Senhor, meu irmão. Uma excelente quinta-feira. Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.